Oi, novamente, olha eu aqui mais uma vez na sua tela. Chegamos ao módulo 5, o módulo final deste mini curso, onde nós iremos melhorar o que já tá bom, que é o nosso agente. Então agora a gente vai falar um pouquinho de boas práticas e como que você pode exercitar para deixar o seu agente cada vez melhor. E aqui vai ser bem direto ao ponto, bem rápido para você já poder sair pilotando aí seu agente. Tá? Então, qual é o grande segredo do agente de IA, de como que ele funciona? Gente, os agentes de IA, eles são quase que um organismo vivo. Você vai sempre encontrar maneiras de melhorar ele, de ele performar melhor, dele responder melhor, de atender melhor a função que você programou para ele. A otimização do seu agente, ela vai ser contínua, é um ciclo constante, onde ele começa com a revisão, aprimoramento no segundo momento, a implementação dessa melhoria e o monitoramento para você continuar nesse ciclo constante de melhoria, tá? E aí, como que você vai fazer para poder executar isso na prática? Eu vou te mostrar agora no ChatVolt. Essa é a melhor forma de você analisar o que seu agente está respondendo na caixa de entrada. Na caixa de entrada de conversas, você consegue analisar todas as conversas do seu agente, como a gente já tinha visto isso antes, né? E aí tem uns pequenos detalhezinhos que vão fazer toda a diferença na hora de você monitorar o seu agente. Por exemplo, nessa coluna aqui, onde ficam as conversas, observa que tem aqui um pequeno resumo, ó. Esse pequeno resumo diz como que a conversa está acontecendo, o que é o assunto, o que está rolando naquela conversa ali. Sensacional! Você tem aí à sua disposição esse recurso para poder acionar ali mais rapidamente o seu atendimento humano e poder entender o contexto do que está acontecendo naquela conversa. É uma ótima maneira de você monitorar o seu agente. Outra forma muito importante, preste muita atenção. Aqui no seu agente, ó, você vai vendo todas as mensagens que foram trocadas. E de vez em quando aparece uma ou outra que tem esse item aqui, ó. Os sources. O que são os sources? Lembra que a gente colocou o cérebro do nosso agente, a gente treinou ele para poder ter mais conhecimento sobre o negócio o nosso negócio, né? Sobre o nosso business, sobre a nossa empresa? Pois é, aqui esses sources, o que ele vai fazer? Quando você clica aqui, ele te mostra detalhadamente de onde que ele tirou os dados para poder gerar essa resposta. Então, pessoal, isso daqui é ouro puro para você entender ali com propriedade de onde que saiu essa informação. Quando você clica aqui, ó, ele te leva diretamente para outra janela dentro do ChatVolt que está lá dentro do cérebro do seu agente. Nesse caso aqui específico é de um dos meus outros agentes que ele mostrou aqui exatamente de onde que ele tirou para poder dar aquela resposta. E o mesmo você vai fazer com o seu agente. Você vai inspecionar e dar uma olhada aqui, ó, de onde que saíram as fontes que geraram aquela resposta. E isso vai te deixar um caminho bem claro para você poder corrigir, melhorar e aprimorar o seu agente. Nada mais fácil do que isso. Espera que tem mais. Aqui no cantinho, ó, de cada uma das mensagens, você tem esses botões aqui. Esse joinha e para baixo, eles vão indicar para o seu agente se aquela resposta foi boa ou foi ruim. E você vai poder treiná-lo de uma maneira com que ele vai ficar cada vez melhor e gerar as respostas melhores, porque ele vai saber ali, ó, essa aqui foi boa, então vou fazer uma parecida com essa quando tiver a oportunidade. É isso, gente, é só isso. Mas viram que depende muito de você, do seu trabalho, de monitorar ali as conversas, principalmente no começo, para entender como que ele está se comportando e ir colocando o joinha e o negativo, o para cima e o para baixo, para o seu agente entender direitinho o que ele está fazendo. Essa dica é ouro, hein? E agora, para fechar com chave de ouro, você tem o Improve. O que é o Improve? Às vezes você cria ali seu agente com todo carinho, com todo cuidado, coloca base de conhecimento, mas mesmo assim ele não está exatamente no tom de voz que você precisa. Então o que fazer? Pega uma dessas respostas e clica em Improve.
Quando você clica em Improve, você tem o poder de melhorar ali a resposta para o jeito exatamente que você gostaria que ele respondesse quando vier esse tipo de pergunta. Não exatamente igual, mas se vier exatamente igual, melhor ainda. Mas parecida com essa pergunta. No caso aqui, por exemplo, ele está fazendo uma saudação, né? Um oi, um olá, qualquer coisa desse tipo, ele vai entender e ele vai responder da melhor maneira que eu quiser. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, o meu agente, quando eu falei oi, ele respondeu: oi, tudo bem? Quem posso te ajudar? Se precisar de alguma informação, automação sobre o UI, pode contar comigo. Mas se eu não gostei dessa resposta, se eu quisesse que ela fosse diferente, então eu venho aqui e clico o que eu